Nosso tema das quintas-feiras é sobre oração. Eu tenho sempre falado que o meu desejo como pastor não é ver a Igreja Presbiteriana Independente de Jardim América, a maior igreja do setor, nem a mais rica, nem a mais bela. O meu desejo como pastor é que a nossa igreja possa ser conhecida como a igreja da oração, o povo que ora. Eu tenho me derramado diante do Senhor, buscando nele caminhos e intimidade para que eu possa crescer no entendimento da oração, para que eu possa aplicar para a minha vida e poder ensinar a respeito da oração. Mas não qualquer oração. Não é aquela oração como tem nos livros ou em alguns lugares por aí, 10 passos para uma oração vitoriosa, 10 maneiras de alcançar o coração de Deus e por aí vai. Vindo para cá, eu li um jornalzinho que puseram em casa sobre oração e dizia que, chamando as pessoas para aprenderem a oração que quebra todas as barreiras, a oração da vitória, a oração que você vai conseguir realizar tudo aquilo que você quer, alcançar tudo aquilo que você pede. Não é essa a oração, não é essa. A oração que eu quero aprender para a minha vida, aplicar para a minha vida e ensinar você, é a oração em que os servos de Deus faziam, buscavam a Deus, e eles tiveram de Deus a manifestação maravilhosa pela vida de oração deles. Por isso, o nosso tema das quintas-feiras é aprendendo a orar com quem ora. E nós só podemos aprender a orar com a Bíblia, a palavra de Deus. Ela nos ensina os caminhos da oração. E hoje eu quero falar com vocês sobre os fundamentos da oração. E eu quero hoje falar sobre a oração de Neemias. Em Daniel capítulo 9, falar sobre a oração de Daniel. Em Daniel capítulo 9, Neemias foi semana passada. Daniel 9, a oração de Daniel pelo povo. E tirar algumas lições, alguns fundamentos da oração. O texto nos diz assim, eu vou ler dos versos de 1 a 3. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, auxilia-nos. Não há nada que nós possamos, ó Deus, oferecer a Ti, a não ser uma boa vontade. Mas mesmo a nossa boa vontade, ela é imperfeita. A verdade, Senhor, é que não há em mim nada que eu possa lhe oferecer. A não ser, ó Deus, o desejo da tua misericórdia, em que uses a minha vida
e as minhas limitações. E que nesta noite, Pai, o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, o nosso coração e aplique a cada coração as verdades contidas nesse texto, Pai, que nos faz mais perto de atingirmos, ó Deus, o ideal de uma vida de oração. Dá-nos essa graça, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu desejo nesta noite é entender o valor da oração e os seus verdadeiros fundamentos. Um olhar atento na oração que Daniel fez, duas coisas ficam bem evidentes. Primeira, a oração foi um meio providencial de Deus para algo que já estava determinado. Deus mostra os seus planos. No versículo 2, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A segunda coisa que fica evidente é que a maneira com que Daniel mostra conhecimento e intimidade com Deus. Ele chama Deus pelos seus nomes. No versos 2 ele diz: Senhor, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado, o Senhor em caixa alta, Yahvé, aquele que existe. No verso 3, ele já diz novamente Senhor, mas aqui já está apenas com o S do Senhor maiúsculo, e esse Senhor aí é Adonai, e ele faz aqui um nome composto, Senhor Deus, Adonai e Elohim, Senhor e Deus. E no versos 4 ele diz, Senhor, novamente em caixa alta, mas ele diz, Deus grande e temível, Senhor, meu Deus, Yahvé e Elohim. Daniel sabia que o Deus grande e temível era um Deus de misericórdia e compaixão. Deus não mudou seus planos, mas levou Daniel a conhecê-los. Isto é possível alinhando duas coisas que não podem faltar na vida do cristão. Primeiro, estudo da palavra para conhecer os planos de Deus. Daniel está estudando as Escrituras e lê sobre a duração do cativeiro. No versos 2, ele diz, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Estudo da palavra para conhecer os planos de Deus. E segundo, uma vida dedicada à oração. Nabucodonosor levou os judeus para o cativeiro no ano 606 a.C. Daniel tinha 14 anos de idade. Agora Daniel é um homem de 82 anos. Já havia então se passado 68 anos. Está para completar o tempo em que Deus prometeu libertar o seu povo novamente. Mas eles ainda não se quebrantaram. Eles ainda não confessaram os seus pecados. Alguém precisa despertar e buscar a Deus e ensinar o povo. Este tem sido o meu lema, o lema da minha vida. Eu preciso despertar para a oração, buscar a Deus para eu poder ensinar. Daniel tinha se mantido fiel às suas convicções. Sempre orou ao seu Deus e buscou ter uma vida marcada pela integridade. Então, queridos, dentro dessa oração, meu propósito nesta noite é ver com vocês alguns fundamentos da oração, aprendendo com a oração que Daniel fez, da maneira com que ele se dirigiu a Deus. O versos 2 e 3 nos diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei
para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. O primeiro fundamento da oração, queridos, é a reverência. E a reverência tem a ver com a percepção que cada um tem de Deus. A maneira com que nós nos achegamos diante de Deus. A maneira com que nós nos apresentamos diante de Deus. A maneira com que nós entendemos quem é Deus. Daniel chegou chamando Deus pelos seus nomes. Reverência. Total reverência àquele que tem a chave de todas as coisas, mas que não é um qualquer para chegarmos de qualquer maneira e tratarmos de qualquer maneira. Dizem alguns estudiosos que para os israelitas o nome Elohim não deve ser pronunciado em qualquer lugar. No banheiro, por exemplo. Reverência. E a reverência tem a ver com a percepção que cada um tem de Deus. Quem é Deus para você? O segundo fundamento é o quebrantamento. Orações, jejum e súplicas. Ele diz, com jejum, vestido de pano de saco e sentado em cinza, orei ao Senhor meu Deus. Quem ora tem uma necessidade. Quem jejua possui uma urgência, mas quem suplica tem uma necessidade inadiável. É algo urgente. É algo que se clama, que se busca com toda a força da fé. Terceiro é a humildade. Versos 4 diz, orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse, Senhor. Orou ao Senhor, seu Deus, Yahvé Elohim, aquele que existe e é o Deus. Confessei e disse, Senhor, grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem seus mandamentos. Ele cita aqui o nome impronunciável de Deus. Lembra que existe uma aliança. Ele conhece a história de Deus e de seu povo. Mas ele chega com toda a humildade diante de Deus. Ele não chega requerendo, exigindo. Humildade é alguma coisa que muitas vezes falta na oração para reconhecer quem somos diante de Deus. O quarto fundamento é a confissão. Ele reconhece que Deus está certo em condenar seu povo. Eles estão errados e não Deus. Verso 5, nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim. Nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebelde. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas.
Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos pecados e somos culpados. Daniel sabe que a profecia de bênção passa pelo arrependimento do povo. Havia um pacto de aliança. E nesse pacto de aliança, Deus havia dito: se vocês me obedecerem, andarem nos meus retos caminhos, eu darei a vocês todas as coisas. Nada faltará. Não faltará chuva, não faltará semente, nem sementeira. Mas se vocês desobedecerem, eu enviarei a vocês todas as maldições. E é isso que está acontecendo com esse povo. Por causa da desobediência, eles estão vivendo o lado ruim da aliança, as maldições. E é por isso que Daniel ora com urgência e quebrantamento. Ele reconhece que os líderes e todo o povo pecou contra o Senhor Deus. Fizeram contrário ao que Deus pediu por intermédio dos profetas. Daniel reconhece que mesmo Deus dando oportunidades a eles, não aceitaram, mesmo disciplinando, eles não se arrependeram. E Daniel então reconhece que toda aflição que estão vivendo é causada pela desobediência. Às vezes, queridos, nós temos um senso de algo que nós não somos, nunca fomos, não somos e nunca seremos. Nós nunca podemos chegar diante de Deus com arrogância, decretando, exigindo, mandando Deus fazer as coisas. Os verbos da Bíblia não são eu decreto, eu ordeno, eu exijo, eu quero. Não. Os verbos da Bíblia são eu suplico, eu peço, eu clamo, eu imploro. E quem somos nós na presença de Deus? Quem somos nós na presença de Deus? Se nós estamos vivos é por causa da misericórdia de Deus. Se nós somos quem somos, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, é por causa da misericórdia de Deus. Nós não fizemos nada de bom, nós não estamos fazendo nada de bom, e nós não faremos nada de bom porque nós somos imperfeitos. E por isso eu disse no início que nós chegamos na presença de Deus de acordo com a percepção que nós temos dele. E eu completo dizendo com a percepção que nós temos dele e de nós mesmos. Nós precisamos entender quem é Deus e quem somos nós. E o quinto fundamento, e é o último, a intercessão. Daniel ora pela urgência daquilo que o povo necessitava. E quais eram essas urgências? Primeiro, ele intercede por Jerusalém, no versos 16. Agora, Senhor, conforme os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ele intercede por Jerusalém. Ele intercede pedindo para que Deus retire de Jerusalém essa maldição. Para que Jerusalém volte a ser a cidade respeitada. Ele intercede no versos 17, pelo templo assolado. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo.
Por amor de ti, Senhor, olha a bondade para o teu santuário abandonado. Ele intercede aqui para que o culto volte a acontecer, para que a liturgia da vida volte a acontecer. O templo está arruinado, está destruído. E ele ora pedindo a Deus para que ele olhe pelo santuário abandonado. Ele intercede também pela desolação do povo no versos 18. Ele diz: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Nós não pedimos porque nós merecemos. Nós não pedimos porque nós temos feito alguma coisa de bom. E nós temos algumas recompensas, como muitas e muitas vezes se chegam diante de Deus requerendo recompensas. Recompensas de quê? Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Aqui está um ensino que nós precisamos aplicar para as nossas vidas. Quando nós nos chegamos diante de Deus, nós chegamos fundamentados, baseados, alicerçados na misericórdia de Deus, em quem Deus é e não em quem nós somos. O ápice da oração é o versos 9, 19. Ele clama pela misericórdia de Deus. Ele diz: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Então ele não pede firmado no amor do povo, mas de Deus, e Daniel tem pressa. Ele sabe pelas Escrituras que Deus quer libertar o seu povo. Deus deu um prazo, esse prazo está terminando. Mas antes é preciso reconhecer os erros e confessar os pecados. E ele se desespera porque o povo está rebelde. O ápice da oração é esse verso 19. Ele não pede justiça, ele pede misericórdia. Ele não cobra, ele implora. Ele não decreta, ele suplica. Concluindo, estes são os fundamentos da oração: reverência, quebrantamento, humildade, confissão e intercessão. É uma oração marcada por profunda humildade e reconhecimento de erros. Não vai a Deus para requerer benefícios. Ele vai para Deus para requerer misericórdia. Nossa oração não pode ser fundamentada na justiça humana, requerendo benefícios como se Deus devesse alguma coisa para nós. Ele não deve nada. Nós somos devedores a Ele. Nossa oração precisa ser fundamentada na misericórdia de Deus, nos méritos de Cristo. O que nos faz chegar diante de Deus em oração são os méritos de Cristo. O que Cristo conquistou na cruz por nós. E eu concluo dizendo, e lendo Hebreus 10, 19 a 22, que diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado em água pura. Que nós possamos aprender a orar e entender que a oração, nós buscamos a Deus não porque nós merecemos, nós buscamos a Deus por causa da sua grande misericórdia.
Nós buscamos a Deus pelos méritos de Cristo, não o nosso. Nós não chegamos a Deus em oração. E o direito que nós temos de chegar a Deus em oração é pelos méritos de Cristo. Nós não temos méritos nenhum. Nós não temos nada para apresentar. Nós não temos nada para exigir. A nós cabe corar de vergonha e humildemente, em nome de Jesus, buscar a Deus com reverência. Buscar a Deus com quebrantamento. Buscar a Deus com humildade. Buscar a Deus com confissão e intercedendo pelas necessidades urgentes. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.